Bem-vindos ao podcast Ultimato. Hoje vamos conversar sobre a edição 406 da revista Ultimato, com o nosso colaborador e também amigo, o escritor, pesquisador e colunista da revista Veja, bastante conhecido, o professor Davi Lago, uma das vozes importantes da Igreja brasileira. Aliás, o Davi tem um livro sobre o assunto desse nosso encontro. E, claro, nesses 15 minutos, nós vamos falar sobre o artigo dele, O que a Gratidão Faz em Nós, que está na edição 406 da revista. Davi, quero fazer a primeira pergunta e vou começar do começo, porque você começa o seu artigo mostrando que o Novo Testamento associa a ingratidão com a idolatria e até com a apostasia. Como assim? Por que ser ingrato é ser idólatra? Olá, Marcos, que alegria estarmos juntos aqui, sempre um privilégio, uma honra muito grande. O apóstolo Paulo, em Romanos, ele mostra as implicações espirituais da ingratidão. Então, na base da argumentação de Paulo, sistemática, organizada, didática sobre a fé cristã, é muito interessante que ele parte em Romanos capítulo 1, falando que por causa da ingratidão dos seres humanos, os seres humanos viraram as costas para Deus. E ao invés, então, de adorar o único Deus que é bendito, criador, governador, sustentador de todas as coisas para sempre, preferiram criar, então, ídolos, adorar animais, plantas, a si mesmos, a idolatria como uma estratégia, né? Quer dizer, de remover Deus do centro, do lugar devido. Então é muito salutar entendermos isso, que por trás das murmurações, reclamações indevidas, exageradas, quer dizer, na base da ingratidão existe algo espiritual. A pessoa ela vira as costas, há uma desconexão de Deus. E é interessante, como muito bem Marcos pontua, que depois, nas cartas de Paulo a Timóteo, ele mostra que uma das marcas nos últimos dias também é a ingratidão dos seres humanos. Então você vê a ingratidão como uma moldura teológica também, mostrando essa tensão entre criador e criatura, né? Quer dizer, criaturas, seres humanos, que não reconhecem o seu Criador. Muito bom, muito bom. É muito comum nós sermos gratos olhando para o passado. Talvez me parece um pouco mais fácil. Mas você parece querer evitar tanto essa nostalgia, quando nós olhamos para o que passou, como também a gratidão por um futuro imaginário. Nós não sabemos, mas imaginamos. Enfim, você diz que o cristão deveria viver a gratidão no presente, a gratidão hoje. Como assim? Explica um pouco melhor para a gente. Marcos, em diversos textos bíblicos, nós aprendemos a relacionar do modo adequado com o tempo. Claro que devemos olhar para trás com gratidão. O texto mostra, por exemplo, em memória de mim, Jesus nos ensina, na ceia do Senhor, a sempre recordarmos textos conhecidos como trazer à memória o que traz esperança. Olhar para o futuro com esperança também, não de um futuro fechado, desesperançoso, desesperado, mas sem ansiedade. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A própria ceia, nós anunciamos também que o Senhor voltará. Agora, há um conjunto de textos nas Escrituras que falam sobre o dia de hoje. Pão nosso de cada dia, a cruz diária do seguidor de Jesus, a presença diária de Jesus conosco. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, a gratidão é também para o dia de hoje, para esse momento, para os desafios diários que nós enfrentamos. O apóstolo Paulo também diz assim: embora o meu exterior está se desgastando, o meu interior é renovado dia após dia. Então, cada dia tem a sua provisão, cada dia tem suas lutas, basta cada dia o seu próprio mal. Mas a ideia justamente é trazer de um modo, talvez, Marcos, mais
também prático para os dias atuais, mas pastoral. Lembrarmos que a gratidão não é simplesmente algo descolado da realidade concreta do cotidiano. O Novo Testamento não indica nessa direção. Muito bom, muito bom. Que tal ler a revista Ultimato e também navegar pelo acervo digital de décadas da revista? É fácil. Aliás, você vai ler esse artigo do pastor Davi Lago. Acesse ultimato.com.br e faça a sua assinatura. Você escolhe a assinatura digital ou digital impressa e receba em casa a sua revista. Apoie e compartilhe conosco esse ministério. Vamos para o nosso terceiro bloco de perguntas. Davi, o título do seu artigo é uma afirmação, digamos, é uma promessa do que o leitor vai encontrar no texto. O título é O que a gratidão faz em nós. Agora eu quero colocar um ponto de interrogação no seu artigo e perguntar, então, o que a gratidão faz em nós? Pode dar algum exemplo para a gente? Marcos, na verdade, esse foi o desafio que vocês colocaram no meu texto, né? Quer dizer, Davi, você monta aqui um texto sobre isso, então, refletindo sobre o texto, é claro que a gratidão pode ser, os efeitos da gratidão são estudados em nós de diversas perspectivas. Por exemplo, até mesmo a medicina, os textos mais avançados nas ciências mostram os efeitos da gratidão sobre o cérebro, sobre o sistema imunológico. Olha que interessante, Marcos. Vários papers acadêmicos mostram que pessoas que agradecem mais têm um sistema imunológico superior a pessoas que vivem reclamando. Mas é claro que no nosso caso, na revista Ultimato, é do ponto de vista da Bíblia, da teologia, da experiência cristã. E nós apontamos ali o que a gratidão, então, faz na nossa vida. Claro, além de nos conectar, reconectar com Deus, com o próximo. Um aspecto que eu acho muito interessante é que a gratidão nos liberta um pouco das circunstâncias e fortalece o nosso interior. A pessoa grata, ela vive muito mais de dentro para fora e não o tempo inteiro dependendo das últimas notícias. Não, nós dependemos das notícias eternas, a boa nova do Evangelho. Então, alegrem-se em Cristo sempre. Mais uma vez digo, alegrem-se no Senhor. Quer dizer, lá em Filipenses há 2 comandos seguidos, mostrando uma gratidão, uma alegria ultra circunstancial. Então, esse é um efeito poderoso que nós aprendemos nas Escrituras. Jesus, vários momentos ele fala, né? Não é o que entra que nos contamina, mas é o que sai do coração humano que o contamina. Então, há uma mudança na fonte, há uma mudança no coração. O coração de pedra vira um coração quebrantado, o coração duro vira um coração de carne. Esse é um dos efeitos impressionantes que a gratidão realiza em nós, Marcos. Muito bom, é um remédio. É um remédio. O coração alegre aformoseia o rosto, tantas coisas, né, Marcos? Muito bom. Agora, indo para o final do seu artigo, você termina o artigo com um versículo conhecido, especialmente quando nós queremos evitar murmuração ou reclamação na igreja. Isso, claro, vale para os amigos, para a família, enfim, usamos mais na igreja. Eu estou falando de Filipenses, capítulo 2. Façam tudo sem queixas, fazei tudo sem murmurações, nem contendas, etc. Ao mesmo tempo que nós temos esse versículo, você sugere que o cristão também não é alguém que diz amém para tudo, ou a qualquer situação. Então, como equilibrar esse não murmurar com não dizer amém para as diferentes situações? Perfeito, favor. Marcos, perfeito. Existe uma linha que separa o lamento da murmuração. O lamento permanece com fé. É a resposta do ser humano que crê em Deus. E ele lamenta diante de um momento difícil, ele chora. A Bíblia, inclusive, nos encoraja a chorar com os que choram, mostrando empatia verdadeira, genuína. Existem salmos de lamento, Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Um salmo messiânico, cumprido, pronunciado, vivido, consumado por Jesus na cruz, o salmo da cruz. Existe o livro de Lamentações,
tradicionalmente atribuído a Jeremias, ao profeta Jeremias, o livro de Lamentações, um tesouro literário, tesouro espiritual. Então, há coisas que nós só vemos com os olhos molhados. A importância do lamento, as lágrimas críticas mencionadas nos evangelhos, Jesus chorando na morte de Lázaro, Jesus chorando sobre Jerusalém. Hebreus indica que recorrentemente Jesus chorava em público, né? Existe lá o texto em Hebreus mostrando isso, talvez com uma indicação do episódio do Getsemane. Já a murmuração, ela atravessa essa linha da fé. É uma resposta de uma pessoa cínica, que perdeu a fé, que perdeu a esperança, é sarcástica, questiona o poder, o amor de Deus. A ansiedade, então, como uma crise da fé na providência divina. Alguém, então, que pragueja, que blasfema, que fala palavrões, que urra, grita, xinga. Então, você vê que a murmuração é tratada como pecado. A murmuração não é o lamento, a lamentação é tratada como um pecado, como uma forma de afronta. E essa é a queixa que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, vocês não podem, uma coisa é lamentar, outra coisa é você se tornar simplesmente uma pessoa que fica viciada em reclamar. Não, nós devemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, devemos glorificar a Deus. E a questão, então, do amém, não dizer amém para tudo, é também não ser um estoicista. O cristianismo não é estoico, né? O cristianismo não é simplesmente impassível, tudo está tudo bom. Não está tudo bom. Existem situações que nós vamos chorar, né? Nós voltamos ao lamento, vamos lamentar, mas vamos dizer aleluia ao Senhor, vamos manter a fé no Senhor. Então é nesse sentido, Marcos, existe uma grande diferença entre lamentar e murmurar. Então, para terminar, ser grato ou ser alcançado pela graça me parece uma contradição com quem reclama ou com quem murmura. Parece que há uma contradição entre se dizer agraciado ou alcançado pela graça e murmurar. É isso mesmo? Isso é muito claro no texto bíblico, Marcos. Nós só podemos dar aquilo que recebemos. Então, sejam misericordiosos como vocês receberam misericórdia. Então, nós podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. É possível amar um inimigo porque Romanos 5,10 diz que Deus nos amou quando éramos inimigos dele. Então, temos amor, podemos perdoar porque fomos perdoados. Agora, como a pessoa pode ser, então, um cristão que se diz alcançado pela graça, se na boca dele só habitam pecados, murmurações? Então, que hajam salmos, hinos e cânticos espirituais. Ótimo, muito bom. É isso, esse foi o podcast Ultimato, a sua revista em 15 minutos, edição 406. Quer saber mais? Quer ler esse artigo do pastor, professor Davi Lago? Acesse ultimato.com.br e leia essa edição na íntegra e tenha acesso aos nossos lançamentos e todo o conteúdo online atualizado diariamente. O nosso muito obrigado ao professor Davi Lago e também a você que nos acompanha aqui nos canais da editora Ultimato. Até o próximo podcast Ultimato, a sua revista em 15 minutos.